semente vai frutificar e vai dar muitos frutos. Pai, nós cremos no poder da Tua palavra. Cremos que quando nós cantamos, nós oramos, nós falamos com o Senhor. Mas quando nós abrimos a Bíblia, é o Senhor que fala conosco. Abra a Tua palavra sobre nós. Transmita verdades, transmita realidades que transformam a nossa vida. Acrescenta conhecimento, mas acrescenta acima de tudo revelação, poder, autoridade. Que esta palavra seja viva e eficaz e que ela seja, Senhor, um instrumento para abençoar a semana, para abençoar a vida dos meus irmãos. Eu quero proclamar em nome do Senhor Jesus que essa palavra vai marcar a vida de pessoas aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero falar com você, apesar de ser um dia propício para falar sobre a Páscoa, apesar que eu falei um pouco disso de manhã, você pode depois ouvir lá no YouTube, mas eu quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar que a promessa de Deus está em você. Nós gostamos às vezes de achar que a promessa de Deus está na vida do outro. Às vezes, alimentamos pensamento de que sempre outras pessoas são melhores, são mais capazes do que nós. Mas não atribuímos valor, não paramos para orar, para avaliar, para pensar o valor que a minha vida tem aos olhos de Deus. Por que que Deus me escolheu? Por que que Deus me fez? Então, a Bíblia diz que a criação, o homem, é algo que o salmista diz que cada ser humano foi feito, e ele não conseguiu descrever uma palavra, ele diz que foi algo assim, assombrosamente, né? Porque ele falou assim, como que Deus realmente criou o ser humano? É um negócio poderoso. Se você for observar, em cada um dos seus olhos, existe mais de 270 mil células refletoras que capacita você a enxergar colorido. Você já parou para pensar por que você consegue enxergar, diferenciar a cor das coisas? Já parou para pensar que, como Deus te criou, tudo que foi criado tem um propósito. Esse microfone foi criado para um propósito. Quando você vê um cara usando ele para servir de martelo, todo mundo fala, poxa, não foi para isso que ele foi criado. Quando você vê esse púlpito sendo colocado num lugar que não foi para aquilo que ele foi criado, para esse propósito, você percebe que fica estranho. Mas cada coisa, quando é colocada num propósito, ela serve para algo, você fala, nossa, está no lugar certo. Da mesma forma, Deus criou você com um propósito. Você não estaria vivo se Deus não tivesse algo muito especial para fazer na sua vida e também através da sua vida. Eu ouso dizer que você será resposta de oração para algumas pessoas. Tem gente agora orando, tem gente agora pedindo por algo, e mal você sabe que você vai ser resposta de oração para essas pessoas. Deus chamou você para realizar algo grande. Não, eu vou repetir, Deus nos chamou para realizar algo grande. Nós não fomos feitos para ser pessoas normais. Não fomos criados para ser gente medíocre. Você foi criado para deixar a sua marca. Você foi criado para deixar o quê? Uma marca. Não estou falando de fama, não. Fama é diferente. Fama é coisa de homem. Idolatria. Aquela coisa, né, patética de gente gritando o nome de alguém, querendo tirar foto. Aquela coisa de idolatria. Não. Estou falando de marca. Marca é o seguinte: quando você é colocado na vida de alguém, essa pessoa teve um encontro com Deus, mas você foi o canal. Depois que essa pessoa vem andar com você, o casamento dela foi restaurado. Você está deixando sua marca. O que é marca? É porque você pode passar, você pode de repente ser levado aos céus, mas vidas vão continuar falando de você, vidas vão continuar lendo algo que ele ouviu de você, vão continuar sendo tocadas. Então eu quero dizer para você, você está aqui hoje para deixar a sua marca na vida de outras pessoas. Você não é alguém comum. Deus criou você e soprou sobre as suas narinas fôlego de vida. Sua vida não foi fruto de um acidente. Pelo contrário, antes de você nascer, diz a palavra que o Senhor já conhecia os seus dias.
já conhecia os seus dias. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 16. Vê como isso é glorioso. Salmo de número 139, versículo 16. Escuta isso. Os teus olhos, os olhos do Senhor, olha o que a Bíblia diz. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Talvez você está passando por uma situação hoje, que você diz, nossa, tão difícil. Não imaginei passar por conflitos como esse com meu filho, com a minha família. Olha que momento terrível. Mas você não sabe o fim da sua história, mas Deus sabe. Talvez você está passando por isso, mas essa situação não é permanente. Todos os seus dias foram escritos e cada um deles, diga assim, determinado, quando nenhum deles ainda havia. Você acha que combina com Deus deixar você no meio do caminho? Você acha que combina com Deus o Senhor não completar aquilo que Ele começou na sua vida? Todos os seus dias foram escritos para Ele e determinados antes mesmo do seu nascimento. Olha o que diz também em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei. E antes que você nem, enxergasse oportunidade alguma, Deus já tinha constituído o propósito profético da sua vida. Ele viu você, talvez você ainda estava lá no pecado, fazendo coisas horríveis que não combinam com você, mas Deus já estava cercando e dizia, os dias dele estão contados, o propósito já está contado. Por mais que ele não acredita nele, mas eu acredito nele, e o propósito na vida dele vai se cumprir. Hoje eu vim aqui dizer para você, você é especial para Deus, e tem algo muito maravilhoso que Deus vai escrever através da sua vida. Põe para mim a mensagem, Jeremias 1,5. Olha o que diz na versão a mensagem. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Sabe esse momento hoje? Deus não é pego de surpresa. Ele já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Deus tem planos para você. Você está entendendo que você serve um Deus que Ele está planejando coisas para você? Está fazendo planos para você? Planos de te fazer prosperar, de ser bem-sucedido. Planos de fazer você crescer e avançar. Pastor, mas o que eu estou passando hoje? Ei, o que você está passando hoje não é permanente, é transitório. Vai passar. Você não está entendendo. São processos que Deus está trabalhando na sua vida para te preparar para algo muito maior. Agora olha para cá, a boa notícia é que Deus já capacitou você com tudo que você precisa para cumprir o propósito. Deus já fez o quê? Já te capacitou com tudo para você cumprir o seu propósito. Nem teve o problema ainda, mas Deus já colocou dentro de você solução. Nem aconteceu, mas Deus já te deu escape, já te deu sabedoria. Deixa eu te falar. Para de ficar olhando com a perspectiva errada, reclamando de problema. Ah, não, de novo isso. Se você é alguém que está cercado de muito problema, significa que você é útil. Pessoas úteis resolvem problemas. E quem resolve problemas são bem pagos. O mundo paga bem para quem resolve problema. E paga muito mal para quem é o problema. Nosso caso é diferente, nós somos resolvedores de problema. Por que uma pessoa contrata alguém? Porque ele tem um problema. Sim ou não? Ele tem um problema. Aí alguém é contratado para resolver o problema. Quanto mais problemas você resolve, quanto mais útil você se torna, mais você é abençoado. Então quer dizer para você que o Senhor te dê unção, capacitação, ousadia, autoridade, para não reclamar quando vir falar, se eu fui colocado diante disso, então eu sou a solução.
Põe em mim, Senhor, a sabedoria. Põe em mim a palavra. Se é as minhas mãos, usa as minhas mãos. Se é a minha inteligência, eu não sei que eu não sou capacitado, mas o Senhor me capacita. Põe em mim a ideia. Me dá a ideia. Se o problema veio porque o Senhor já tem a ideia. Qual é a ideia? Qual é a solução? Qual é a solução? Eu quero, porque eu vou resolver esse problema. Eu estou aqui para isso, com esse propósito. Foi para isso que eu fui levantado, para ser instrumento de bênção, de edificação na vida de pessoas. Não tem algo eu não aguento alguns irmãos, quando ele foi colocado para lidar a situação, ele fala: pastor, estou tendo muito problema lá. Por isso que você foi colocado. É por isso que você está lá. Eu só estou aqui porque tem vários problemas para eu resolver. Eu não posso reclamar deles. Porque se eu reclamo deles, o Senhor fala: então tá bom, você está reclamando, vou colocar outro. Não reclame. Fala para Deus: me dá capacitação. Não seja alguém que corra de situações. Foi para esse tempo que você nasceu. Você poderia ter nascido em outra época. Por que Deus colocou você nesse tempo? Porque Deus usa você. Posso falar uma coisa para você da parte de Deus? Olha para mim. Aumenta a aposta em você. Obrigado por um amém só. Obrigado. Um só é suficiente. Perdeu a oportunidade de dizer amém. Tem gente que tem lá aquele joguinho dos jogadores de futebol. Ele aposta mais no jogador do que nele. Aumenta a aposta em você. Acredita. Eu sou ungido de Deus. Eu tenho a sabedoria do alto. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho o que eu preciso. Por isso, se eu estou aqui, se o Senhor me colocou nessa cidade, naquela célula, eu sou a bênção que eu preciso. E vou abrir a boca e vai fluir unção. Deus escolheu você para esse tempo. A promessa de Deus está em você. Diga: a promessa de Deus está em mim. Muitas vezes nós olhamos para as outras pessoas e achamos elas incríveis. Atribuímos todas elas inteligentes. Se tem uma coisa que a internet é maligna, diabólica, é porque ela passa uma realidade de que não é verdade, às vezes, de muitas pessoas. E parte das suas crises, parte dos seus problemas, é porque você fica comparando com pessoas que têm outro tipo de vida. Tem outro DNA. DNA é um código que você carrega dentro de você. Que faz você diferenciado? Não, que faz de você único. Uma pequena parte do seu cabelo, se fazer um exame, sabe? Isso eu falo ao seu respeito. E o DNA é para saber sobre a sua paternidade. Você tem um DNA de um vencedor que habita dentro de você. Você foi feito a habitação de Cristo Jesus. Ele se fez homem, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e fez de você habitação. Ele habita em você. Para de ficar com essa vida horrorosa, criticando você mesmo, se comparando, achando que todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso e que eu não sou ninguém, não sou nada. Para de ficar criticando você. Eu dei um exemplo de manhã e vou te dar esse exemplo novamente. Eu sou pastor. Gosto das famílias e também das crianças. E eu louvo a Deus porque as crianças gostam de mim. Mas eu falei isso, o irmão ficou meio assim duvidando, eu te falo na frente de Deus. Eu oro para que as crianças gostem de mim também. Na verdade, eu oro por todos. Mas alguns têm mau gosto e acabam não gostando de mim. De nós, pastor Arthur. Mas o que a gente pode fazer? Eu amo, tem culto que ele termina, ele sobe aqui, eu tenho uma foto com ele, que ele vem todo bonito e me abraça. E eu elogio ele sai todo assim. Eu falo: você está bonito. É um menino que pediu para o pai comprar uma camisa, porque um dia ele viu com a camisa. Eu acho isso maravilhoso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esses irmãos gostam de mim, e os meninos gostam, porque eu falo bem dos filhos dele. Se uma hora um menino desse passar aqui, eu falo: tira esse moleque daqui, falar alguma coisa, esse irmão sai da igreja, ofendido com razão. Essa história tem a ver com você. Você não gosta que fala mal do seu filho. Deus também não gosta que fala mal do filho dele. Você entendeu o recado? Você é filho de Deus. Deus não gosta quando fala mal do filho dele. Nem mesmo você. Eu não sou inteligente. Ele está dizendo: eu já te dei inteligência. Não, eu sou incapaz. Ele fala: você não tem ideia do que está dentro de você. Deus não gosta quando nós falamos mal. Deus não gosta quando nós ficamos nos comparando. Deus quer que você tenha mais atenção. Por isso, essa mensagem para você hoje é: a promessa de Deus está em você. Para de ficar atribuindo promessa só a outro. Para de ficar falando: nossa, aquele fulano é de tão assim, aquela coisa. Isso é chamado de introspecção. Quando você fica olhando demais para si, e a introspecção é a lada da nossa fé. Eu quero dizer, a história de Deus é com você.
Deus escolheu você antes da fundação do mundo, e Ele já designou os seus dias. Olha o que diz João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Irmão, isso aqui é um texto, dá uma pregação para a sua vida. E está dizendo, quando você vai no shopping, você escolhe a loja que você vai. Você escolhe o que você vai comprar. Olha para mim, se você escolhe um, automaticamente, né? Você já sabe o que eu estou falando. Mas nós não temos mérito em falar assim, não, fui eu que aceitei Jesus. Ele que escolheu você. Ele foi atrás de você. E toda vez que a Bíblia fala que nós somos escolhidos, vem algo depois. Nunca fala assim, eu te escolhi, ponto final. Você fica confuso. O texto diz, não fosseis vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro e vos designei. Tem um desígnio de Deus na sua vida, para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Você foi designado para frutificar. Tem sementes de grandeza dentro de você. Me ajuda aí, irmão, faz alguma coisa. Diga, eu creio. Esse culto é para gente pentecostal. Se você não é, está no lugar errado. Amém, pastor Luciano, aleluia. É isso. Esse culto é para gente que ama a presença de Deus, que crê no sobrenatural. É para gente que acredita que Deus vai atrás do Davi, atrás da malhada e diz, minha história é com você. Mas você é o mais novo, você não tem aparência, mas você tem um coração, eu vou usar você e vou manifestar minha glória na sua vida. Ah, José, aleluia. José, mas você é o mais novo, você é o mais isso. Não me importa, você pode não ser a escolha do homem, talvez nem seu pai acreditou em você, talvez nem os professores não acreditou, perderam a oportunidade, mas Deus falou, é escolhido, eu designei para frutificar. Vai frutificar. Designar para você frutificar. Tem sementes de grandeza dentro de você. Você tem sementes, você é como uma sementeira. Ei, não sou eu que estou falando de palavra de motivação, não. Sou palestrante, não. Nós somos pregador, está escrito aqui, ó. Eu vos designei para o quê? Frutificar. Você vai frutificar. Se você está numa célula e não está frutificando, pega João 15 e abre lá e diz, Deus, está escrito aqui que o Senhor falou que eu vou frutificar. Na minha casa eu vou frutificar. Eu oro às vezes pegando o meu extrato e pegando a Bíblia. Está dizendo, está aqui, Senhor. Então tem que acontecer. E tem acontecido cada vez mais. Tem acontecido. Tem unção de frutificação na sua vida. Tem unção de frutificação na sua casa. Tem unção de frutificação no seu trabalho. Suas mãos não é mão mirrada. Sua mão não é mão que trabalha com, sabe, com displicência. Não, você é abençoado. Quando você coloca a mão do Senhor é acrescentada e vai frutificar. Sua empresa vai frutificar. Seu negócio vai frutificar. A célula que você lidera vai frutificar, irmão. Por que isso? Está escrito aqui, ó. Você foi designado para isso. Eu quero dar 3 exemplos para você rapidamente. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa na vida. Amanhã, eu queria que você orasse por mim amanhã. Amanhã eu estou completando 18 anos de pastor ordenado. 18. Não são 18 semanas e 18 meses, 18 anos. De tempo integral, um era obreiro, então quase 20. Então 18 anos. Eu sirvo o Senhor, eu realmente me dedico. Então ora por mim, para que Deus me abençoe. Que Deus continue derramando favor. E cada vez que eu pegar esse microfone, que flua unção na minha vida. Que não falte o óleo fresco na minha cabeça, é isso. E já que você está orando, fala para eu prosperar também. Amém? Não ficar pedindo demais para os outros. Vou ficar falando que eu sou pidão. Eles vão aprender. Deus vai me dar tanto que eu não vou falar, não vou pedir mais. Vou te falar uma coisa. Nesses 18 anos, o que eu aprendi? Tudo é uma questão de perspectiva. O que é perspectiva? A maneira como você vê. Pastor, como assim? Você tem que aprender a enxergar as coisas na ótica de Deus. Gideão é um exemplo disso. A Bíblia diz
E depois da morte de Josué, o povo de Israel passou por mais de 3 séculos, onde não havia rei. Qual que é o problema disso? Cada um fazia o que achava bom aos seus olhos. Foi o tempo então que Deus levantou os juízes para julgar. E Gideão foi o 5º juiz que Deus levantou. Gideão foi levantado em um tempo específico. Por quê? Porque tinha um grupo de homens malignos que se levantou naquele tempo chamado midianitas. Quem eram os midianitas? Os midianitas eram um tipo de nômades. Até hoje existem eles, os beduínos. E que eles não guerreavam para defender território. Eles não entravam em guerra para matar ninguém. Preste atenção. Os midianitas, eles eram específicos para roubar colheita. O povo de Israel plantava, eles esperavam, eles juntavam um grande grupo de pessoas, expulsava eles e roubava toda a colheita. Deus falou um negócio muito forte comigo nessa manhã. E tem irmãos que têm sido roubada a colheita dele. Você trabalhou, você fez, e o diabo roubou sua colheita. Mas o Senhor vai se levantar, porque você é um Gideão. Você vai literalmente derrotar midianitas e vocês serão restituídos. Talvez você foi tirado, roubado colheita sua de viagem que era para você fazer e não deu certo, porque teve problema. Deus vai restituir esse tempo na sua vida. Eu te falo isso, talvez foi tirado o tempo que você poderia estar com a sua família e isso foi roubado. De alguma maneira, Deus não vai permitir mais que midianitas, entre aspas, roube a sua colheita. Irmão, não aceito. Você precisa ter colheita. O povo de Deus precisa ter colheita. Colheita é fruto daquilo que nós temos crido. Em todas as áreas, no seu trabalho tem que ter colheita, nas nossas células tem que ter colheita, nas nossas igrejas tem que ter colheita, na sua vida financeira tem que ter colheita. Não aceitamos que midianitas roubem você. Diga amém sobre isso. E a Bíblia então diz que o Senhor levanta Gideão. Mas sabe o que é interessante? Vou te falar o que é interessante nessa história. É que todos nós pensamos, e eles são um grupo grande, que Gideão era um cara assim, poderoso. Mas Deus vai atrás desse tipo de gente para falar para eles: ô Gideão, a promessa está em você. Eu vim aqui hoje nessa noite dizer: tem promessa de Deus na sua vida. Juízes capítulo 6, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim, o versículo 11, né? Qual que nós lemos hoje de manhã? Juízes capítulo 6. Versículo 11, obrigado. Então veio um anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Lagar é o lugar que pisa uva, que faz o suco e o vinho, sinônimo de alegria. Ele estava usando algo que era sinônimo de alegria para viver cheio de medo, escondendo. Ele tinha medo dos midianitas. Não vai viver com medo. Deus vai transformar momentos de medo na sua vida em lugar de alegria. Lagar não é lugar de guardar, de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar a uva. Ele estava usando aquilo que era para fazer, para ter momentos de alegria, porque ele estava com medo, guardando o trigo dos midianitas. Aí a Bíblia diz que o Senhor chega para ele, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. A maneira como Deus te vê é diferente às vezes da sua. Por isso que eu estou te falando, aumente a aposta em você. Deus tem uma visão boa a seu respeito. O cara estava com medo dos midianitas, assim como alguns estão aqui hoje, com medo do futuro, com medo das coisas dar certo. O Senhor está dizendo para você: não fique com medo, porque você vai viver os seus melhores dias nesse ano. É ano de porta aberta, Deus vai surpreender você. Ô irmão, eu creio muito nisso. Aí o cara chega para ele e diz assim, ó: o Senhor é contigo, homem valente. O diabo mente para você que quando você está na luta, que você está passando dificuldade, você está só. Pelo contrário, Hebreus 13, capítulo 5, na parte B, o Senhor diz: de modo nenhum te deixarei. Nunca, é um grito, nunca, jamais te abandonarei. Eu vou estar com você em todos os momentos. Deus é por nós. Aí o Senhor fala isso para ele. Já foi, volta lá, o negócio está acelerado. Volta. Pode acreditar, quando eu falo é isso mesmo, aleluia. Então o anjo, aí o versículo 13, respondeu Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?
Quantos irmãos falam a mesma coisa? Se o Senhor é comigo, por que eu tenho passado por isso? Ei, para de falar isso. Nós não estamos num parque de diversão, nós estamos num campo de batalha. Nós estamos inseridos em uma guerra, o mundo espiritual é real. Você foi colocado aqui para desfazer obras do diabo. Por isso que você passa por luta. Ele estava aqui, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? E que efeito todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito. Porém agora, Senhor, o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Eu acho bonito porque Deus não entra na história. Deus não fica alimentando. Sabe? Deus permite quando você, que sabe que você é pó. Quando você reclama, quando você abre o seu coração, seja honesto. Mas Deus não entra nessa história. Aí olha a história de Deus com ele, versículo 14. Então se virou. O Senhor falou, vou escolher outro. Você queixa demais, você conversa demais, você é muito... Não, o Senhor virou para ele e falou assim, vai nessa tua força. É lindo isso, né? O cara reclamou, estava com medo, o Senhor vira para ele e diz assim, vai nessa tua força e livra os midianitas. Ele poderia ter enviado um anjo, mas Deus escolhe homens. Deus não precisa de homem e mulher, mas Ele escolheu trabalhar através de eu e você. Pessoas simples, pessoas que erram, pessoas que às vezes têm defeito. Poderia enviar um anjo, poderia enviar outro, poderia, mas Ele trabalha através desse povo e livra. Porventura, não te enviei eu. Olha a paciência de Deus. Você pensa que o cara ficou motivado? Olha a resposta do cara. Vai lá, versículo 15. Ele diz, irmãos, o anjo do Senhor aparece. Se um anjo do Senhor aparecer para mim, e eu acho que eu já caio já, claro. Ele me chamar de valente, eu acho que eu fico motivado se um anjo me chamar de valente. Levanta, valente. Mas aí, de terceira vez, olha o que ele diz para o Senhor. Senhor meu, eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Você fala essas coisas para ver se Deus desiste de você, mas eu vou te falar uma coisa, Ele não desiste. Deus é atraído pela sua fraqueza. Quando você diz, eu livrar, eu ser pastor de uma igreja de milhares, você ser um discipulador que só a sua rede daqui um dia vai ter 10 células, 7 células, fala amém por favor. Você vai liderar centenas de pessoas. Eu estudei na escola estadual Major Oscar Alvelos, comia arroz com sardinha, por isso que eu detesto sardinha hoje. Olha aquele cheiro horroroso que tinha naquela escola. Entende? Eu sou essa pessoa. Deus fala, é você. Sou o menor da casa do meu pai. Minha família é mais pobre. O que ele pensou? Deus falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou usar outro, vou usar o Luciano. Você não. Aí Deus fala assim para ele. Vai lá, versículo 16. Tornou-lhe o Senhor. Escutamos, não adianta ficar falando que não dá conta não, que não consegue. Deus fala, é você. Tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo, você vai ferir. Deus está dizendo, Gideão, a promessa está em você. É você que eu vou usar. Você hoje é um Gideão que Deus está dizendo para você, a promessa está dentro de você. Você pode ser o mais fraco, sua família pode ser a mais pobre, você pode ser não sei o quê, mas a promessa está em você. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Não adianta baixar a cabeça e não olhar para mim, você vai me ouvir. A promessa está em você, a promessa está em você, a promessa está em você. É em você que a promessa está. E nós falamos, não, escolhe outro, levanta outro. Faz isso com outro, Deus diz, não, Gideão, a promessa está em você, você é homem valente. Quando eu falo isso, eu não estou querendo que você fale, acho que você é forte, é bom demais, pelo contrário. Estou querendo que você acredita que Deus escolhe os fracos. Eu estou querendo que você acredite que Deus não escolheu quando Ele errou, Ele não errou quando Ele escolheu você. Pastor, mas você não sabe das minhas fraquezas, e nem precisa, nem quero. Tem gente que fala assim, não, pastor, você precisa conhecer a minha realidade. Eu falo, não quero. Se tem uma coisa que eu não gosto é de conhecer a realidade de cidade, de pessoa, não precisa não. Para Deus, Ele sabe da realidade. O homem gosta de olhar só a aparência. Não, vem cá que eu vou mostrar a realidade da minha casa. Não mostra só. Teve uma vez que, minha mulher não está aqui não, né? Teve uma vez que o pastor Luiz resolveu visitar a nossa casa para levar um presente. Ele brincou com a gente. Já que vocês não me convidam, eu vou ir para levar um presente no final do ano. Só que ele não avisou não, foi de manhã. Sabe o que nós fizemos?
guardamos coisa dentro do carro, no porta-mala. Saiu. Lá, você não gosta que eu falo isso. Sério, nós tínhamos uma Tucson, pegou o banco da Tucson, dobrou e foi colocando coisa lá. Quando ele chegou, só estava a aparência, nada da realidade. Antes de te falar, para com esse negócio de falar, não, mas você precisa conhecer minha realidade. Só Deus quer saber de sua realidade. E Deus não errou quando Ele escolheu você. Ele conhece as suas fraquezas. Ele sabe dos seus medos. Ele conhece a sua família. Ele só quer que você acredite nele. A promessa está em mim. Então, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Sabe, o segundo exemplo que eu quero usar com você é o de Moisés. Você pode não sentir que pode fazer, mas Deus não te daria oportunidade sem te dar capacitação. O que eu falei? Deus não te daria oportunidade sem não te dar, primeiro, a capacitação. Deus falou para Moisés, Moisés, você vai falar com o faraó. Ele falou, eu? O faraó era como se fosse um Deus, gente. Ele falou, eu não sei nem falar direito. O Senhor falou, você pode ir que eu vou colocar as palavras na sua boca e eu vou fazer de você como um Deus diante de faraó. Você teria coragem de aceitar Deus falar que vai fazer de você como se fosse um Deus? Não, pastor, o que é isso? Aí o senhor foi demais. Mas eu quero dizer para você, o que o Salmo diz é que nós somos semelhantes a quem? A Bíblia diz, vós sois deuses. Porque você é parecido, você foi gerado, o mesmo DNA que está em Cristo está em você também. Ô irmão, por favor, acredite nessa palavra. Toma posse hoje dessa palavra. Deus já depositou em você o que você precisa para cumprir o propósito dele. Eu ouvi um pregador, eu acho que esse exemplo encaixa muito bem para isso que eu quero falar. Esse pregador estava contando um exemplo que ele procurou um irmão da igreja, porque ele ia fazer uma dinâmica. Eu até pensei em fazer isso aqui, falei, mas a chance de dar errado às vezes é grande, então eu não vou fazer. Aí ele disse que ele pediu que o irmão pegasse a Bíblia da irmã que estava sentada do lado dele, fosse bem discreto, colocasse uma nota de $100 na Bíblia. No meio da pregação ele ia fazer algo, e assim o irmão fez. Pegou a nota de $100 e colocou dentro da Bíblia e deixou lá. No meio da pregação, o pastor chama a irmã, chamou o nome dela, e ele disse assim, irmã. Ela falou bem assustada, né? Não costuma fazer isso. Ela se levantou, ela ficou assustada e falou assim, levanta por favor. Ele falou, você confia em mim? Ela disse sim. Para fazer o que eu te pedi aqui agora? Fica bem embaraçoso, né? Dizer não. Sim. Aí ele falou, o que eu te pedi você vai fazer? Ele falou sim. Pela segunda vez ele perguntou, você confia em mim? Ela disse sim. Ele falou, me dá $100 agora. Ela disse, eu não tenho esse dinheiro. Ele falou, você disse que eu poderia contar com você, que você confiava em mim. Me dá os $100 agora. Ela disse, eu não tenho. Ele diz, olha na sua Bíblia se você não tem. Quando ela abre a Bíblia, a nota de $100 estava lá dentro. Ela então se assusta e diz, mas eu não sabia que essa nota estava aí. Ele falou, eu sei disso. Fui eu que coloquei aí. Qual que é o moral da história? Quando Deus pede algo para você, primeiro Ele já colocou algo dentro de você. Deus já colocou dons dentro de você. Ei, eu estou falando com você. Tem dons dentro de você. Tem sabedoria dentro de você. Não tem problema que é maior do que o poder de Deus que está dentro de você. O poder de Deus te capacita sobre todas as coisas. O que nós dizemos? Sim, pai, eu confio em ti. Então deixa eu te falar uma coisa. Confia, sabe por quê? Porque Deus jamais vai pedir para você algo sem primeiro ter colocado algo dentro de você. Eu vou repetir essa palavra para ficar gravado. Tem dons dentro de você. Eu estou lidando com situações, com problemas, com situações, com coisas que eu nunca imaginei que eu ia ter tipo de aconselhamento, tomar essas decisões. Tem hora que eu respondo algumas coisas, que eu lido com algumas coisas, depois eu falo, meu Deus, como que é isso? Sabe o que é isso? É porque o Senhor está dizendo, se o problema chegar, por favor, escuta isso. Se a dificuldade, o problema chegar até você, a partir de hoje, na hora que chegar, você vai lembrar do que eu falei aqui agora. Você vai falar, se isso chegou até mim, porque de alguma maneira Deus já colocou em mim o dom, a sabedoria, o recurso, eu só preciso olhar aqui para dentro e dizer, que horas que é, Senhor? Cadê a nota de $100 que o Senhor falou? Está entendendo o que eu estou falando? Cadê o dom? Cadê a sabedoria? Deus não vai fazer você passar vergonha.
Deus não brinca com os seus sentimentos. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tão certo, se Ele disse algo a seu respeito, Ele confia em você. Ele sabe, mas no passado eu errei, no passado também eu falhei. Então eu quero falar algo para você e eu finalizo nessa noite. Olha para cá. Não terceirize a promessa de Deus que está em você. O que eu acabei de falar? Não terceirize a promessa de Deus que está em você. Eu posso falar algo para você? Muito amor e carinho, cuidado. Alguns de vocês não têm alcançado mais coisas em Deus, porque você tem terceirizado o que Deus falou para você, para outros. Você tem duvidado do potencial que Deus dá para você, de coisas grandes. Como assim, pastor? Eu vou te dar um exemplo na Bíblia para ver se você entende melhor. Deus falou para Sara: você vai gerar um filho, você vai ser mãe de multidões, porque o seu marido, eu vou mudar o nome dele. O nome dele é Abraão, pai. Mas quando Deus acrescentou o Abraão, Deus colocou o nome dele no nome de Abraão. Sempre quando Deus quer fazer algo em você, Ele vai acrescentar algo. Mas pasme, Deus mudou o nome antes de dar o filho. Você entendeu? Fale antes de acontecer. Deus deu o nome antes de dar o filho. Para você, sabe por quê? Para ele ir familiarizando com o milagre. O nome da mulher dele era Sarai. Mudou para Sara. O significado de Sara é princesa. Não velha. Velha não gera filho, mas princesa gera. Entendeu aí ou não? Entendeu nada. Até agora está no ão ainda. Mas eu vou explicar para você. Cada vez que Sara, a partir de agora, dizia assim: Abraão, ela estava dizendo: você está dando cor, vida ao que vai acontecer. Pai grande, vem almoçar. Ele dizia: amém, princesa. Sara, já estou indo. O que Deus estava dizendo? Familiarize com o seu milagre. Deus já acrescentou algo em você. Familiarize com isso. Eu vou morar nessa casa. Eu vou multiplicar essa célula. Deus já trocou o seu nome, multiplicador. Deus já multiplicou o seu nome. Tem nome que Deus já acrescentou. Tem gente aqui que o nome dele é milionário, mas ele não assumiu ainda, ele não está falando. Não, eu não. Ele fica meio assim: assume essa identidade, meu filho. Não tem nada a ver com você, não. Deus vai dar para você dar para outros. Deus vai colocar na sua mão para você multiplicar outros. Deus já chamou alguns de empresário, mas ele não assumiu ainda. Não, tem que esperar acontecer. Olha para mim, você sabe o que Sara fez? Pasme, isso aqui é muito triste. Isso aqui é muito triste. Eu quero falar com você agora. Não estou aqui para te condenar, mas às vezes você está fazendo isso. Sara olhou para si, se viu velha, incapaz. Não estou ovulando mais. Olhou para Agar. Ei, não conversa não. Olhou para Agar e disse: é mais nova do que eu. É mais inteligente do que eu. É mais sábia do que eu. Ela tem mais jeito de mãe do que eu. Ela é nova. Ela pega a mulher, convence ela de deitar com o marido convence o marido, os dois. E Deus está aqui olhando, dizendo: Sara, minha promessa é com você. Você terceirizou o que eu falei para você, Sara. Tem gente que é incomodado com esse negócio de liderança. Por que isso te incomoda tanto? Porque você está terceirizando para outro que Deus falou com você. Tem marido que está terceirizando família, coisa que é você que tem que fazer na sua casa. Você que tem que acordar de madrugada e orar pela sua casa. Você está terceirizando para outro, rapaz. Você está terceirizando. Não, as coisas aqui em casa tem que ser repartidas, cada um paga uma coisa. Você é o que sustenta a sua casa. Assuma a identidade e pede para Deus: me faz ganhar 5 vezes mais. Não é que eu quero diminuir minha mulher, pelo contrário, eu quero dar mais tranquilidade para ela. Esse papel é seu. Não terceirize, assume. Assume, feliz, em paz.
Eu tenho peso, a responsabilidade da liderança da igreja, de pagar coisas. Não vou terceirizar para outro. Quem tem que chorar tem dia sou eu mesmo, eu choro. Falo que benção, pelo menos eu tenho motivo para chorar. Tem coisas que eu tenho em crise, que às vezes eu não falo para ninguém, para os pastores, meu filho, minha mulher não sabe, mas Deus sabe. Eu falo, o senhor está vendo? Ele fala, é isso mesmo, assume. Tem dia que é difícil, tem dia que o cala do sapato aperta, tem dia que ninguém te entende, tem dia que é difícil, mas você fala, eu assumo isso. Quando você assume, Deus fala, eu gosto disso. Eu gosto disso. Quando você pede a Deus para que você possa cumprir o papel que Ele designou para você. Mas posso te falar uma coisa? Posso abrir meu coração com você hoje? Deus é tão amoroso, tão gracioso. A graça dele é tão grande, que é maior do que o erro. Deus não desistiu de Sara. Sara deu um jeitinho. O famoso arranjo, gambiarra. Mas a promessa estava nela. Passado um tempo, um anjo vem, fala assim para Abraão, ô Abraão, daqui a um ano, sua mulher vai abraçar um filho. Ela achou que era com outro, mas a minha história é com ela. A promessa eu coloquei dentro dela. Ela pode achar que não é mais capaz, ela pode achar que não ovula mais, e ela pode até achar que você não dá conta de mais nada. Mas você vai dar, porque eu vou te capacitar. Vou derramar uma unção sobre a sua vida. Vou renovar a sua testosterona, você vai ficar bem, aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a unção está em você. Assume a sua identidade. Acabou. Algo aconteceu. Um ano depois, ela estava abraçando o filho. Cada vez que ela segurava, Deus estava dizendo, a promessa está em você. Eu quero profetizar que você vai segurar algumas coisas daqui a um tempo. Sabe por quê? Porque a promessa está em você. 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 Mesmo que você já terceirizou para o outro, eu te digo, a promessa de Deus está dentro de você. Você vai crescer sim, você vai avançar sim, você vai multiplicar sim, a porta vai abrir com você. Ah, mas eu não sou tão capacitado, não sou tão desenvolvido, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas é isso, a promessa está em você. A promessa está em você. Eu não vou negar para você não. Tem irmão que pensa que eu sou um líder forte. Deus me deu a graça de ter tamanho, meu tamanho disfarça muita coisa. Né, Diogo? Quando o físico não aguenta, é moral que sustenta. Nós temos uma moral. Eu não dou o braço a torcer fácil mesmo, não. Tem dia que eu estou gemendo, mas ninguém percebe. Mas vou falar para você, quantas vezes eu terceirizei a promessa para outro? Todo mundo pensa que eu sou um líder experiente, um líder forte, o cara assim que dá conta de resolver as coisas. Várias vezes, eu já orei para Deus levantar outra pessoa. Já pedi para Deus colocar outra pessoa. Mas eu sinto muitas vezes o Senhor falando comigo, eu percebo, minha história é com você. Eu tenho algo. Aí tem hora que eu quero imitar o outro jeitinho para ser igual a ele, aí não dá certo. É as piores que dá errado, porque Deus fala, não, é do seu jeito. Você sabia que eu não gosto de ouvir minhas pregações às vezes? Eu me acho desengonçado demais. Alto, meio emborcado, Deus fala, é desse jeito mesmo. Aí quando eu fico meio assim, uma criança me abraça. Manda ele me abraçar hoje, por favor, para me ajudar aqui. O irmão fala que a palavra foi tão poderosa. Deus usa o pastor Juliano, ele fala assim, nossa, cada culto é uma conferência. Eu falo, Juliano, você não mente para mim não, que eu acredito em você. Ele fala, estou te falando, pastor. Eu falo, aleluia. Aí quando eu estou mal, eu falo, ei, Juliano, o que foi? Ele falou, hoje foi uma conferência, aleluia. A promessa de Deus está dentro de você. Ei, a promessa de Deus está dentro de você. Pastor, mas eu errei. Eu finalizo falando para você. Jonas era um profeta. Deus falou para ele, Jonas, você vai lá na cidade de Nínive e fala para eles se arrepender. Jonas pegou o barco que ia para outra cidade. Era como se fosse assim, você vai lá em Vitória do Espírito Santo, ele pegou um ônibus para ir para um outro estado, assim, não tem nada a ver, nem passava, ele foi o contrário, foi lá para Brasília. Um vai para um lado, outro vai para o outro.
Ele está andando no navio, já estou finalizando. No navio, o navio começa a passar um naufrágio. Ele vendo o risco que estava das pessoas morrerem, tem uma consciência de culpa nele e diz: eu sou responsável por isso. Tudo isso está acontecendo por minha causa. Os homens falaram: obrigado por nos avisar. Então, se você é o problema, então, literalmente, eles pegaram Jonas e jogaram ele. O naufrágio parou. Um peixe grande engole Jonas. Jonas fica 3 dias dentro desse peixe. Poderíamos pensar: que homem de Deus é esse? Eu levanto ele para fazer uma coisa, ele faz outra. Poderíamos pensar que Deus abandonou Jonas, não quer saber de Jonas, o erro de Jonas. A graça de Deus é maior do que o nosso erro. Jonas, vou falar um pouco disso na conferência, decide mudar o seu coração lá mesmo dentro do peixe. No 3º dia diz a Bíblia que o Senhor faz com que o grande peixe vomita Jonas. Na hora que Jonas é vomitado, Jonas 2:10. Jonas 2:10, o peixe vomita ele. Jonas capítulo 3, sabe o que a Bíblia diz? Veio a palavra do Senhor a Jonas. O versículo 10 vomitou, veio uma palavra do Senhor 2ª vez a Jonas dizendo. Versículo 2, Jonas, vai, porque minha promessa ainda está em você. Mas eu errei, o meu amor é maior do que o seu erro. Volta para o propósito, volta para o jogo, volta. Ah, mas eu errei. Volta, Jonas, eu quero usar você ainda. Eu sei da sua falha, eu sei do seu erro, mas a minha graça é maior do que o seu erro. Eu vou usar você e eu quero declarar que os seus próximos dias serão ainda de maior glória, de maior frutificação. Você ainda não cantou sua melhor canção, não escreveu o seu melhor livro, não pregou o seu melhor sermão. Eu estou falando para mim agora, eu não batizei o maior número de pessoas. Nós vamos viver isso, sabe por quê? Porque Deus tem planos bons ao nosso respeito. Nós viveremos dias de muita glória, de muito crescimento. Por quê? Porque a videira é poderosa, nós somos poderosos? Não, é porque a promessa de Deus está em nós. Você está, sabe, você poderia estar em outra cidade, alguma coisa aconteceu e trouxe você para cá, sabe para quê? Para ouvir essa palavra hoje, para dizer: minha promessa é com você, minha história é com você. Eu mandei você ir para um lugar, você foi para outro, não deveria ter ido, ficou 3 dias, mas volta para cá. Mas e o meu erro? Esquece do seu erro, Jonas, eu ainda tenho algo precioso para falar na sua vida. Irmão, se fosse eu enviava outro pastor. Mas Deus é muito amoroso. Deus vira para ele e falou: você é precioso demais. Eu amo demais você. Mas eu acabei de... Jonas, esquece o seu erro. Esquece o que não deu certo. Vamos. Tem um propósito na sua vida. Vai lá falar para aquelas pessoas. Sabe, alguns meses atrás eu assisti uma reportagem no Animal Planet. E quando um guia lá do safari estava falando que quando uma gazela está grávida, prestes a dar à luz, o leão começa a encurralá-la dia após dia. Sabe por quê? Porque ele quer atacar ela. Sabe o que significa isso? Ladrões não entram em casa vazia. O que o inimigo está resistindo você? Você está prestes a dar à luz a algo grande. Você está prestes a gerar algo muito grande. Alguns estão aqui e ele não acredita. Mas Deus está me usando aqui hoje para dizer: você está prestes a gerar algo grande. Por isso, o leão está rodeando. Tem irmão que passou recentemente muitos ataques de doença dentro de casa. Ele, família, tudo. E ele fala: o que está acontecendo? O diabo sabe das coisas? Não, mas ele percebe a movimentação. Ele percebe quando tem movimentação, quando pessoas são enviadas para abençoar você, coisas que outros, estavam tentando há muito tempo, as coisas vêm fácil para você, as coisas começam a acontecer.
Porque você está na mira de Deus. Deus escolheu você para algo muito grande. E eu quero dizer que a promessa de Deus na sua vida vai se cumprir. A promessa de Deus no seu ministério vai se cumprir. Quantos creem nisso? Fiquem em pé onde você está. Equipe de louvor, suba aqui.